Como diz lá no interior, de onde eu tenho as minhas raízes, vamos agarrar o boi pelo chifre e encarar o bicho. Estou falando isso com relação à doutrina da eleição incondicional, que nós vamos tratar essa noite. E o Tiaguinho, que escolheu as músicas hoje, foi muito feliz na escolha das músicas, porque essa última música, de fato, ela responde teologicamente o que nós vamos tratar hoje à noite aqui. Que o milagre funciona assim: quem vai pregar, envia o texto da pregação e dá uma mini explicada no que a gente vai falar, e daí tem sempre uma semana, tem um responsável para escolher as músicas. E essa semana foi o Tiaguinho, o Tibulas, ou o Tiago, e ele foi muito feliz na escolha de todas as músicas, mas essa em especial foi muito importante. Bom, sem perder mais tempo, convido você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 9. E vamos pegar esse touro pelo chifre. Romanos capítulo 9. Eu vou ler na NVI agora e peço que você acompanhe essa leitura. Depois fique com o seu texto aberto também, tá certo? Romanos 9, a partir do versículo 1 diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes,
já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Amém e amém. Nós então estamos tratando das doutrinas da graça. Doutrinas da graça são aquelas doutrinas que também têm o nome de 5 pontos do calvinismo. E esses 5 pontos do calvinismo foram respostas da Igreja Reformada no século XVII a 5 pontos levantados pelos discípulos de um homem chamado Jacó Armínio. Mas essas doutrinas, elas não têm suas raízes em Armínio, no século XVI e XVII, mas elas vão muito mais fundo, elas têm suas raízes lá no século IV, mais ou menos, da era cristã, um homem chamado Pelágio. Mas, no início do século XVII, esses homens, esse grupo de discípulos de Armínio, eles se levantam e eles pontuam 5 doutrinas que eles chamam de protestos, e essas 5 doutrinas são os 5 pontos do arminianismo. E a resposta vem logo em seguida com um grupo de teólogos reformados que se reúnem e eles respondem aos 5 pontos do arminianismo com os 5 pontos do calvinismo, em homenagem a João Calvino, que então já estava morto, né? Mas que também tem o nome de doutrinas da graça. Por que doutrinas da graça? Porque para nós, os 5 pontos do calvinismo deixam claro, e nós podemos resumir esses 5 pontos do calvinismo da seguinte forma: a salvação do ser humano depende única e exclusivamente de Deus. Não há nada humano na salvação. Não há nenhum resquício de influência humana, nenhum resquício de mérito humano na salvação, mas é única e exclusivamente uma obra de Deus nas nossas vidas. E nós começamos tratando do que a gente chama de depravação total, que foi uma resposta reformada à doutrina da livre vontade dos arminianos. Os arminianos entendem que nós, seres humanos, temos a capacidade de, mesmo depois da queda no Éden, escolher Deus por iniciativa nossa. Então eles entendem que há o que se chama e se fala muito por aí de livre-arbítrio. Mas para nós, reformados, nós entendemos de que não há livre-arbítrio para a raça humana com relação à salvação. Há no que você vai comer. Você pode escolher o que você vai vestir. Você pode escolher que profissão você vai seguir, que faculdade você vai fazer. Mas escolher Deus e a salvação, não. Porque nós não temos condição disso. E quando a gente fala que não há livre-arbítrio, nós estamos dizendo que nós, se depender de nós nunca buscaríamos a Deus. E a Escritura diz isso. A Bíblia fala que todos se perderam, todos se desviaram. Não há ninguém que busca a Deus. Então, surge a doutrina da depravação total, que diz que a nossa raça foi completamente depravada, ou totalmente depravada depois da queda lá no Éden, e por isso ela não tem condição alguma de buscar Deus. Se depender de nós nunca buscaríamos a Deus, mas Deus, na sua eterna graça, Ele entra na história, e só há um jeito de uma pessoa ser salva, que é pela manifestação da justiça de Deus através do Evangelho de Jesus. Só assim. Não há nenhuma pessoa na história que pode ser salvo de uma outra forma, a não ser pela justiça de Deus que se revela pelo Evangelho, ou, em outras palavras, por uma pessoa chamada Jesus. Só assim que há a salvação. Então, a gente vai para o segundo passo das doutrinas da graça. Os arminianos levantaram como segundo ponto o que eles chamam de eleição condicional. E nós entendemos de que há a eleição incondicional.
A eleição condicional quer dizer que Deus, antes da criação do mundo, sabendo quem teria fé, elegeu essas pessoas para a salvação. A nossa crença é de que Deus, antes da criação do mundo, independente se a pessoa ia ter fé ou não, porque a fé não é algo humano, mas é dom de Deus, Deus elegeu pessoas para salvação. Então aqui é importante fazer um parágrafo. Tem gente que fala assim que não acredita em eleição, mas as duas grandes correntes teológicas protestantes, arminianismo, que engloba grande parte dos irmãos, olha a palavra que eu estou usando para eles, irmãos, ok? Por que eu falo irmãos? Porque no ponto crucial da fé, a deles é a mesma, Jesus. Entendeu? Então, os irmãos da Nazarena, os irmãos de muitas igrejas batistas, os irmãos da Assembleia de Deus, eles são arminianos. Mas eles não deixam de crer em eleição. Eles creem em eleição, mas uma eleição condicional. Nós cremos numa eleição incondicional. E é isso que a gente vai tratar essa noite, com a graça de Deus e o poder do Espírito em cima desse texto de Romanos, capítulo 9. Então, a segunda doutrina da graça que nós vamos tratar é a respeito da eleição incondicional. Ainda no século XVII, o Erasmo, que é essa foto mais acima, ele foi um grande teólogo católico, ele escreveu um livro chamado A Liberdade da Vontade, baseada naquela ideia de que o ser humano pode escolher a Deus se ele quiser. Lutero responde escrevendo A Escravidão da Vontade, dizendo que não há como o ser humano caído escolher Deus, e só há um jeito de uma pessoa ser salva, através da eleição de Deus. E a eleição, ela é, para nós, como eu já havia explicado, incondicional. Mas entrando para o nosso texto dessa noite, o texto da leitura, Romanos é Romanos, né? Então, Paulo vem falando sobre a vida cristã, vem falando sobre o Espírito em nós, ele vem falando sobre o amor de Deus por nós, ele diz que nada vai separar, mas ele agora, nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai lidar com um dos temas mais espinhosos da teologia, que é com relação a Israel também, e a eleição de Israel. Por quê? Porque no Antigo Testamento é claro para todo mundo, e ninguém tem problema com isso, que Deus elegeu Israel. Israel, no Antigo Testamento, é o povo eleito de Deus, né? Eleito para que ele testemunhasse das grandezas de Deus para as pessoas. Mas o grande objetivo da eleição de Israel no Antigo Testamento era a vinda do Messias. O Messias viria de Israel. O Messias, ele seria descendente de Abraão, e ele de fato como homem. Jesus, como homem, é judeu, e ele veio. Então, a eleição de Deus no Antigo Testamento para Israel, ela se cumpre quando Jesus se manifesta entre nós. O Filho de Deus se manifesta dentro do povo judeu. Então, quando o Messias chega, as bênçãos de Deus e as promessas, e a maioria das promessas de Deus a Israel são cumpridas. Porque o Messias chegou. O porquê da eleição de Deus para Israel se concretizou. O Messias veio. O Messias se manifestou. E aí acontece a linda história de Jesus e sua cruz. Jesus morre por nós, ressuscita, sobe aos céus, e um dia ele voltará, mas o Espírito desce, e aí começa um novo povo chamado de igreja. Mas a pergunta que fica no coração de Paulo também para muita gente daquele tempo e para nós é: e Israel? Qual que é o papel de Israel agora? Ele continua eleito ou não? O judeu é salvo pelo sangue dele ou pelo sangue de Jesus? E Paulo ele começa a tratar desse assunto, mas dentro desse assunto, Paulo usa como plataforma para tratar esse assunto que a gente chama de eleição e de soberania de Deus. Então, no começo do capítulo 9, que nós lemos até o versículo 5, Paulo fala da tristeza pela incredulidade de Israel. Paulo fala: olha, Israel foi incrédulo e rejeitou o Messias, mesmo o Messias sendo de linhagem judaica. Israel rejeitou o Messias. E Paulo ele fala algo muito forte aqui. Ele fala que ele estaria disposto a ser considerado maldito e separado de Deus, para que o povo dele fosse reconectado com Deus, para que Israel se rendesse ao senhorio
de Jesus. Mas então, no capítulo 9, do versículo 1 a 5, Paulo fala sobre essa tristeza pela incredulidade de Israel. E daí Paulo começa a levantar algumas perguntas do texto, e são perguntas muito pertinentes, e que a gente vai usar essas perguntas essa noite para caminhar em cima de Romanos capítulo 9. E a primeira pergunta que Paulo levanta é: tá certo, Israel está incrédulo, pouquíssimos judeus aceitaram a Jesus. A igreja, quando ele escreve Romanos, ela já está formada por grande maioria de gentios. Quem são esses gentios? Os não-judeus, né? Então, os gentios ouviram o evangelho e se converteram a Jesus. Israel, o povo de Deus, eleito no Antigo Testamento, que tinha a linhagem do Messias, está incrédulo com relação a Jesus. Então, Paulo levanta a pergunta: então a palavra de Deus falhou? A eleição de Deus no Antigo Testamento falhou? E Paulo responde dizendo: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nem todos aqueles que nascem como judeu, como israelita, ou nasceram, fazem parte do povo de Deus. Nem todos aqueles que se chamam israelitas ou israelenses, vai ter uma diferença grande entre eles, pode ser chamado de povo de Deus. Pode se entender como fazendo parte do povo de Deus. Não basta nascer em Israel para ser povo de Deus. Não basta só isso. E ele usa o exemplo de Isaac e Ismael. Ele diz: olha, Abraão, que é o pai de Israel, é onde começa Israel. Abraão teve 2 filhos. O primeiro é Ismael e o segundo é Isaac. E ele diz: mesmo Abraão tendo 2 filhos, só um é o filho da promessa, que é Isaac. Ismael não é o filho da promessa, mas Isaac é o filho da promessa. Ou seja, a eleição não está condicionada ao nascimento, nem mesmo ao fato de alguém ser natural de Israel. Então não basta ser judeu para ser salvo. Não basta ser israelita para ser salvo. Porque a salvação e a eleição, ela está atrelada à fé, e é o que Paulo fala em Gálatas 3,7, ele diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Gálatas 3,7. Ou seja, não é pelo fato de Ismael ser filho de Abraão que ele é povo de Deus. Ele não é povo de Deus. O povo de Deus é Isaac. Então, irmãos, não basta ser israelita, judeu para ser salvo. É necessário algo mais. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque hoje há um reavivamento de uma doutrina, de uma teologia que a gente chama de dispensacionalista, ou dispensacionalismo. Esses que são adeptos a essa doutrina, eles acreditam, eles creem de que Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. De que a eleição de Deus para Israel e as bênçãos de Deus para Israel no Antigo Testamento são só para Israel, e a igreja é um outro povo. Não há ligação entre Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Eles até acham que, como eu disse, a igreja não tem nada a ver com Israel. E sabe qual foi a grande sacada, ou a grande onda que trouxe força para o dispensacionalismo? Talvez você assistiu esse filme que eu assisti e morria de medo, chamado Deixado para Trás. Na minha época era, se você quisesse converter adolescente, você colocava ele para assistir Deixado para Trás, que ele convertia ou ficava com muito medo na hora. Porque aquele filme ele é dispensacionalista. Ele entra naquela discussão do milênio, do pré-milenismo, do pós-milenismo, que o mundo está pegando fogo, que sobe um romeno que é anticristo, e lá há uma diferenciação clara entre a antiga dispensação, Israel, a dispensação da igreja, que é o que a gente está vivendo hoje, e a dispensação do reino de Deus, que é para onde a gente vai caminhar. Então por isso chama de dispensacionalismo, porque são 3 dispensações. Mas a Bíblia está dizendo, e esses dispensacionalistas, eles entendem que Israel será salvo, por ser Israel. Mas a Bíblia diz que não basta ser Israel para ser salvo, é necessário algo mais. Aí você pode pensar assim: não, mas está bom, mas Abraão teve Ismael com Agar e Isaac
com Sara, a sua esposa. Mas aí então Paulo, voltando ao texto, ele cita um segundo exemplo, que é de Jacó e Esaú. E Jacó e Esaú são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E Paulo cita, falando deles: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então ele diz, olha, Jacó e Esaú, filhos do mesmo pai, e nasceram da mesma mãe, mas Deus, já no ventre, antes deles nascerem, antes deles fazerem algo bom ou ruim, Deus elegeu Jacó e rejeitou Esaú. Esse exemplo de Paulo cai por terra agora o que a gente entende como, que eu expliquei no começo, que a gente chama de eleição condicional, de pessoas que acham de que é uma condição para Deus eleger as pessoas. Olha o texto, olha o que Paulo está falando, que não há obras, não por obras, mas por aquele que chama. Deus elegeu Jacó, não porque Jacó lá no ventre da mãe dele era melhor que Esaú, mas porque Deus assim quis fazer. Deus assim quis fazer. E depois, quando eles nascem, aí você pode dizer assim, mas Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, mas isso já tinha sido estabelecido por Deus. Porque antes deles nascerem, Deus havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Irmãos, leia o texto e tire a sua constatação de que se há alguma coisa condicional na eleição. Vou ler de novo. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não há nada humano na eleição, apenas um agir divino. E por isso que a doutrina, os reformadores e as doutrinas da graça levantam a doutrina da eleição incondicional, porque nós entendemos de que não há condição na nossa eleição. Os arminianos entendem que Deus, eu vou repetir o que eu já falei, antes da criação do mundo, sabendo quem teria fé, elegeu estes para a salvação. Mas se você olha para esse quadro, o que Deus está fazendo é simplesmente respondendo a um agir humano. Tiago vai ter fé, então eu vou eleger. A Camila vai ter fé, então eu vou eleger. Mas perceba que isso está atrelado a um agir humano. Isso significa salvação pelas obras, pelo mérito humano. E se nós cremos assim, eu vou dizer o que eu falei de manhã, então nós temos que reconhecer que os espíritas estão certos. Porque se eu posso ser salvo pela fé que supostamente é minha, eu posso ser salvo por caridade. Eu posso ser salvo por fazer o bem. Mas a eleição incondicional, tomando por base o que Paulo fala em Efésios 2:8, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A nossa posição reformada é que antes da criação do mundo, igual ao deles, Deus elegeu alguns, igual ao deles, mas incondicionalmente, ou seja, sem condição. Não é porque a pessoa teria fé que Deus elegeu, mas Deus elegeu sem condição. Porque não há fé em nós que não foi colocado por Deus. Se você crê em Jesus hoje, é porque Deus infundiu essa fé no teu coração, mas não porque você escolheu. Porque a fé é dom de Deus. E Paulo, usando o exemplo de Jacó e Esaú, ele deixa claro isso. E é por isso que eu gosto de uma frase de Agostinho, da onde os reformadores tiraram muita coisa. Ele diz assim: Deus não nos escolhe porque acreditamos, mas para que possamos acreditar. Agostinho diz: Deus não nos escolhe porque acreditamos, mas para que possamos acreditar. Então Deus nos elege antes de crermos em qualquer coisa, e não porque havia nada de bom em nós. Então, irmãos, Deus elege as pessoas independente do que elas façam ou deixem de fazer.
Mas existem os eleitos de Deus. Sem base em mérito algum, pessoal. Simplesmente Deus elegeu antes da criação do mundo. E daí você pode estar pensando, então Deus é muito injusto por salvar alguns e não salvar outros, sem nenhuma base de ação humana. Essa é a pergunta que Paulo levanta em Romanos. Deus é injusto, então? Pelo fato de salvar, de eleger quem Ele quer, Deus é injusto? Seja honesto com você mesmo. Porque eu já tive essa crise. Então Deus é injusto. Por que eu estou aqui, nasci na família tal, ouvi o Evangelho aos 16 anos, me converti aos 16 anos, e outras pessoas não? Deus é injusto, então, por causa disso? E aí Paulo responde dizendo assim, citando um trecho de uma conversa de Deus com Moisés, ele fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Deus é injusto em eleger alguns e outros não? A resposta de Deus para nós é o seguinte: Deus falando, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Porque isso depende de mim e não de esforço humano. A resposta de Deus parece simplista, seca, mas é a resposta que nós temos na Escritura. E se nós tememos a Deus, essa resposta basta para nós. E Paulo cita o exemplo de Faraó. Ele diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que tudo aquilo que aconteceu no Egito, as 10 pragas e a libertação de Israel, acontecesse. Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele tem misericórdia de quem ele quiser, e ele não tem misericórdia de quem ele não quer. Ele tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Essa afirmação de Deus me lembra algo que eu vi quando eu fazia capelania no HC da Unicamp. Cheguei lá todo entusiasmado para fazer capelania, e um pastor que também é capelão lá, tem um padre e um pastor, ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o solo que vocês estão aqui é sagrado. Eu falei, pô, pastor falando isso, né? O cara é meio... Era de uma outra igreja, né? O cara é meio... Mas depois eu entendi o que ele falou. Aí ele contou um caso de que chegou na Unicamp, em estado gravíssimo, um bandido, um ladrão, que tinha tomado vários tiros da polícia e estava todo furado, mas não morreu. Aquela história, né? Diz que vaso ruim não quebra mesmo. Mas para nós ele é vaso ruim, mas para Deus ele pode ter sido um vaso eleito. E daí esse homem ficou numa condição terrível na Unicamp e foi piorando, até que a enfermeira-chefe ligou para o pastor Silvio e disse assim: pastor, o fulano aqui ele vai morrer, não tem mais jeito. O senhor não quer dar um pulo aqui e, sei lá, fazer alguma coisa para melhorar, dar extrema unção? A gente não dá, né? Mas ela achava que dava. Sei lá, faz qualquer coisa para esse homem, porque ele está morrendo. Aí ele pensou: o cara é bandido, o cara é ladrão, o cara roubou gente. Mas ele é pastor, tem que manter as aparências. Falou: eu vou conversar com esse homem, eu vou. Aí ele foi. Porque estava numa sala de isolamento. Então, esse pastor pôs uma roupa lá diferente, tinha que entrar com essa roupa lá, por causa do estado dele, e olhou pelo vidrinho da janela, olhou aquele cara deitado na cama, no estado terminal, assim, tinha que colocar algodão úmido na ponta da língua dele, para tomar um pouco de água, né? Para dar uma aliviada na secura. Ele disse que ele olhou pela janelinha e ele falou assim: safado e sem vergonha, está pagando pelo que você fez agora. Eu quero que você morra e vá para o inferno. Mas ele entrou na sala. Ele entrou na sala e algo aconteceu no coração dele, que ele sentou do lado daquele homem, pegou na mão dele e começou a falar do evangelho com aquele homem. Ele, o homem, não respondia mais, né? Mas ele estava acordado. E ele falou do evangelho para ele. Falou: olha, eu sei do que você fez.
Eu sei como é que foi sua vida. Talvez se você não teve pai ou mãe, você errou demais na vida, mas eu quero dizer para você que Jesus morreu por você naquela cruz. E ele foi falando do Evangelho, falando do Evangelho, falando do Evangelho. Ele disse que em dado momento, aquele homem seco, uma lágrima corre no olho, cai na cama. Ele olha e os olhos daquele homem estão cheios de lágrimas. Ele pode falar, mas os olhos daquele homem estão cheios de lágrimas. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem foi salvo por Deus, porque ele era um eleito de Deus. Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Deus tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. Não é na nossa lógica, não é na nossa justiça, mas é do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E por isso a eleição é incondicional e ponto final, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Deus tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. E daí uma outra pergunta que surge é, mas então por que Deus nos condena então? Se Ele age assim, é a pergunta que Paulo levanta também. Então, por que Deus nos culpa? Se é Ele que faz, que Ele endurece o coração de Faraó, Ele amolece o coração do fulano para o Evangelho, é Ele que faz o que Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele tem compaixão de quem Ele quer. Por que Deus nos culpa ainda, se eu não tenho culpa? Ou supostamente não tenho culpa? E aí Paulo responde dizendo, usando a imagem do oleiro, dizendo, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. E essa citação de Paulo, ela é baseada numa citação de Isaías 29:16, que diz, vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Ou seja, a gente diz, mas Deus, então, por que Ele nos culpa se é Ele que faz o que Ele quer? E a resposta bíblica, de novo, ela é simples, seca, mas é bíblica. Paulo diz, amigo, quem é você para bater boca com Deus? Quem é você para questionar Deus? O vaso pode virar para o oleiro e falar, pô, você não podia ter feito meu bracinho desse lado, minha asinha desse lado, faz do outro. Ou você não podia fazer meu contorno de um jeito, faz de outro. O vaso não fala isso porque ele não pode falar. E nós também não podemos falar porque nós somos criatura e Ele é Criador. E a base da nossa fé é de que Deus é Deus soberano. E aqui Paulo puxa a soberania de Deus, por isso que eu falei da música. A soberania de Deus é o que nós temos que entender o máximo possível, porque plenamente é impossível, mas o máximo possível, e nos submetermos à soberania de Deus, e nos ajoelharmos à soberania de Deus, e reconhecer de que Deus é Deus e de que nós somos seres humanos, de que há uma longa distância entre nós. Embora Gênesis fale, e com razão, claro, né, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus é Deus, e nós somos nós. E depois, na sequência, Deus cita um texto de Oséias 2:3 e de 1:10, que Paulo fala, os gentios que não buscavam a Deus, que não eram povo de Deus, se transformaram em povo de Deus. E ele cita o texto de Isaías 10, 22, 23 e de Isaías 1:9, dizendo, e dentro do povo judeu, um remanescente foi salvo, mas um remanescente judeu que foi eleito por Deus. Ou seja, dentro de Israel, há também eleitos de Deus. Mas não é todo Israel salvo, mas os eleitos de Deus são salvos. Então, irmãos, diante de tudo isso, o que a gente pode falar? E essa é a outra pergunta que Paulo levanta. Falar o quê? Falar o quê diante do que a palavra de Deus está dizendo? Irmãos, eu tenho muito temor de falar isso, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Você pode ler na sua casa e tirar suas conclusões, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. E diante de tudo isso, falar o quê? Aí Paulo fala nos versos 30 a 32, os gentios, os não-judeus, que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não?
porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Ou seja, não há salvação pelas obras. Não há salvação pelo simples fato de ser judeu. Não há salvação por eu ter fé, porque a fé não é minha. Não há salvação por obras. Não há salvação por mérito humano. Esse é o grande erro dos espíritos. Eles acham que serão salvos por aquilo que eles fazem. E não há como ser salvo por aquilo que a gente faz. Mas o único modo de sermos salvos é através do Evangelho que manifesta a justiça de Deus. E aí eu digo aquilo que eu falei no domingo passado. O que é a justiça de Deus? Essa linguagem de justificação pela fé é a imagem de um tribunal. E você está sentado no tribunal e você é o réu e você é culpado de tudo. Porque você é pecador, como eu. Imagina se tivesse uma lista do que a gente já fez. Não existiria mais árvore no planeta. Ou os e-mails e os arquivos virtuais estariam todos lotados de pecados humanos. Porque são muitos. E você diante do tribunal e o acusador lendo tudo. Ele falou isso, ele fez isso, ele agiu assim, ele pensou assim. Então depois de toda a acusação, você escorregou pela cadeira e está sentado lá só esperando o seguinte: vai cair a casa, já caiu a casa e eu vou morrer. Ou eu vou ser condenado para sempre. E daí quando o juiz bate o martelo, ele diz: justificado, inocentado. Por quê? Mas e a minha culpa? E o meu pecado? Outro pagou no seu lugar. Esse outro tem nome e tem lugar. É Jesus na cruz. Por isso que a cruz para nós é tão importante. Então, os eleitos, incondicionalmente, são salvos pela justificação pela fé. E mais uma vez eu afirmo que a fé não é nossa, mas é dom de Deus, que aplica em nós essa fé. E você pode estar na seguinte crise, né? Que alguns ficam depois de ouvir essas coisas. Mas eu sou eleito? Porque se eu não for, de acordo com o que foi apresentado aqui, não adianta nada também. Não adianta nada. Se você não for eleito, não adianta nada. Mas aí Paulo, ele continua falando no capítulo 10 e 11. E no capítulo 10, 9 a 10, ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você tem essa dúvida, eu sou eleito ou não? Eu explico da seguinte maneira: se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele morreu por você naquela cruz, no seu lugar, e que pela morte de Jesus você é justificado, que Jesus, depois de morrer, foi ressuscitado no terceiro dia, subiu aos céus, e um dia voltará. Se você crê nisso, você é eleito. Porque você não poderia crer nisso se Deus não tivesse alcançado o teu coração e gerado essa fé em você. Então não há drama para a eleição. Porque o cara que não é eleito, não é mesmo. O evangelho não faz nenhum sentido para ele. Mas o que é eleito, embora peque, porque muita gente põe em xeque a eleição por causa dos pecados. Pecado nenhum consegue derrubar a eleição. Não consegue. Então nós pecamos. Devemos, como cristãos, lutar contra o pecado, por gratidão e amor a Deus. Mas, se você crê em Jesus, como a Bíblia diz, você é um eleito. É um eleito. E talvez você precise tomar um passo e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu encerro então, destacando o texto de Hebreus 4:7, que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz e a voz de Deus, não endureçam o coração. Então eu convido você a uma
profunda reflexão sobre essa questão. E se for o caso, eu convido você a dar um passo de fé e a entregar sua vida a Jesus. Porque se você é eleito, Deus está gerando essa fé em você, e você só precisa responder confessando. Sua salvação não depende disso, ok? Mas é importante que você confesse a sua fé. Eu encerro então destacando que a eleição é um ato de Deus, não nosso. Com todo respeito aos irmãos, olha a palavra que eu uso, porque vai ter arminiano no céu, dá para entender? Eles acham que eles escolhem Deus. Nós cremos que nós escolhemos Deus. Mas o ponto de salvação é único, é Jesus. Então, mas a eleição é um ato de Deus. Deus é quem faz o negócio. Não adianta, porque a Bíblia está dizendo isso. A eleição se realiza através da justificação pela fé. Os eleitos são justificados pela fé e salvos. E a eleição promove a missão. Ao contrário do que muita gente diz, zombando dos presbiterianos, né? Então, se for igual esses caras aí, os presbiterianos são esses caras, então a gente não precisa pregar mais o Evangelho, porque já tem todos os eleitos. Isso é ironia e falta de conhecimento, para não dizer outra coisa. Porque, ao contrário do que eles dizem, a eleição promove a missão. Porque nós temos que cumprir a missão, porque existe eleito. Porque se não existisse, aí tudo bem, aí acabou. Vamos fechar a porta e vamos ficar só nós aqui. Como dizia um parente meu mais velho, quieto só para nós, fica só nós aqui. Mas como há muitas pessoas que são eleitas de Deus, o Evangelho tem que ser pregado, porque os eleitos se converterão à medida que ouvirem do Evangelho. E é missão nossa falar do Evangelho. Por isso a eleição, ao contrário do que dizem, não abafa a missão, mas ela promove a missão. Porque os eleitos precisam ouvir. Aí você pode dizer assim, mas se eu não falar, outro vai falar, e aí a pessoa vai ser salva. Beleza, é verdade. Porque o eleito vai ser salvo, nem que um rato fale para ele. Nem que uma pulga fale com ele, ele vai ser salvo. Mas você vai perder a grande oportunidade de participar do que Deus está fazendo no mundo, salvando pessoas. E a nossa vida ganha sentido quando nós amamos a Deus e amamos as pessoas. E amar as pessoas é falar de Jesus para as pessoas. Porque você quer a maior prova de amor para com uma outra pessoa do que falar de Jesus para ela? Não existe. Não existe presente, dinheiro, nada que seja tão importante quanto você falar de Jesus para as pessoas. Porque o que nós temos de mais precioso é Jesus. E nós amamos as pessoas, e nós damos o que nós temos de mais precioso para as pessoas. E é Jesus o que nós temos de mais precioso. Então, por isso, a eleição promove a missão. Eu quero que você responda a Deus. Eu quero que você pense sobre isso. Que você ore sobre isso. Né? E eu termino falando o que eu falei de manhã, num outro texto. Né? Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, você, por favor, venha falar comigo. Não vai procurar na internet. Não vai comprar uns livros aí, que eu não sei que livro que você vai comprar. Venha falar comigo. Tá bom? Pessoalmente, por telefone, por e-mail, por sinal de fumaça, por pombo correio, por telegrama, sei lá. Mas vem falar comigo. Tá bom? Porque daí a gente pode ter mais tempo para estudar até outros textos que falam sobre isso. Mas o fato é que Deus elege incondicionalmente o seu povo. Ele faz assim, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer, tem compaixão de quem Ele quer, e porque Ele é soberano. Então eu queria trocar a música. Tudo bem? Então tá bom. Eu convido você para um tempo de oração, enquanto eles sobem aqui e se preparam para a última música.